E eis que certo homem, intérprete da lei, se levantou com o intento de pôr Jesus à prova e disse-lhe: Mestre, que farei para herdar a vida eterna? Então Jesus lhe perguntou: Que está escrito na lei? Como interpretas? A isto respondeu: Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração e de toda a tua alma, de todas as tuas forças e de todo o teu entendimento, e amarás o teu próximo como a ti mesmo. Então Jesus lhe disse: Respondeste corretamente, faze isto e viverás. Ele, porém, querendo justificar-se, perguntou a Jesus: Quem é o meu próximo? Jesus prosseguiu dizendo: Certo homem descia de Jerusalém para Jericó e veio a cair em mãos de salteadores, os quais, depois de tudo lhe roubarem e lhe causarem muitos ferimentos, retiraram-se, deixando-o semi-morto. Casualmente, descia um sacerdote por aquele mesmo caminho e, vendo, passou de largo. Semelhantemente, um levita descia por aquele lugar e, vendo, também passou de largo. Certo samaritano que seguia o seu caminho passou-lhe perto e, vendo-o, compadeceu-se dele. E chegando-se, pensou-lhe os ferimentos, aplicando-lhes óleo e vinho, e colocando-o sobre o seu próprio animal, levou-o para uma hospedaria e tratou dele. No dia seguinte, tirou 2 denários e os entregou ao hospedeiro, dizendo: Cuida deste homem, e se alguma coisa gastares a mais, eu te indenizarei quando voltar. Qual destes 3 te parece ter sido próximo do homem que caiu nas mãos dos salteadores? Respondeu-lhe o intérprete da lei, o que usou de misericórdia para com ele. Então lhe disse: Vai e procede tu de igual modo. Quero convidar os amados irmãos para uma breve oração. Oremos. Pai Santo e Eterno, a Ti toda a honra e toda a glória. Nesse momento de culto, Deus, nós reunidos nesta Santa Comunhão, estamos agora diante da Tua Santíssima Palavra, Senhor, e lhe pedimos que Teu Santo Espírito venha nos instruir, ó Deus, para que possamos entender essa Tua Palavra revelada. Muitas vezes, Deus, nós lemos a Tua Palavra muitas vezes, e em algum momento da nossa vida o Senhor nos revela elementos que estão revelados aqui, o Senhor nos mostra, nos ilumina, elementos que estão revelados nesta palavra. E por isso, Deus, nós pedimos a Tua instrução, rogamos a Ti, com todo respeito e reverência, que Teu Santo Espírito venha nos iluminar nesta palavra já revelada. Pedimos mais uma vez perdão pelas nossas falhas e pecados, e nesse momento, Deus, eu lhe peço que eu diminua, que eu desapareça e que somente prevaleça a Tua palavra, porque a Tua palavra é a verdade. No nome santo e poderoso de Jesus Cristo é que oramos agradecidos. Amém, Senhor, e glórias a Ti. Amada Igreja do Senhor Jesus Cristo, venho vos proclamar Cristo, a misericórdia de Deus encarnada. Agora há pouco nós lemos uma parte do Salmo 103, onde foi abordada a questão da misericórdia de Deus e alguns aspectos dessa misericórdia de Deus. Cristo é a plenitude de todas as coisas. Cristo é a própria misericórdia de Deus materializada, encarnada. O próprio Deus que se fez um de nós por pura misericórdia e por graça e se tornou um homem sujeito a dores, sujeito a tentações, sujeito ao abandono de pessoas, às traições, passou por uma condenação injusta para salvar a sua igreja. Esta é a própria misericórdia de Deus, que testemunhas oculares
atestaram que viram e que conviveram com ela. E esta misericórdia de Deus, que é o próprio Cristo, é revelado nas Santas Escrituras, de Gênesis a Apocalipse, pois Ele é o Verbo. Esta misericórdia de Deus encarnada, quando estava no seu ministério terreno, enfrentou duras críticas daqueles que se dedicavam à frieza e à hipocrisia de uma religião vazia, que não se aprofundava em elementos como o amor e a própria misericórdia. Mesmo com a misericórdia de Deus à frente deles, eles podiam ver e até tocar na misericórdia de Deus, na pessoa de Cristo. Ainda assim, eles tentavam impor os preceitos vazios da sua religião. E isto aconteceu aqui com este escriba. Se nós olharmos aqui no texto que lemos, no verso 25, um homem intérprete da lei, um homem que conhecia tecnicamente a lei que estava escrita, e perguntou a Cristo para colocar Cristo à prova. Se você olhar aí no verso 25, você vê que a intenção dele era colocar Jesus à prova. E ele então faz uma pergunta que ele sabia a resposta. E ele diz aqui: mestre, que farei para herdar a vida eterna? E Jesus então lhe perguntou o que está escrito na lei, e ele menciona o resumo dos 10 mandamentos, que é amar a Deus e amar ao próximo. E Jesus falou: então faz isso e viverás. Só que todo mundo sabe que ninguém consegue cumprir aquela lei à risca, e aquela lei então ela será ineficaz para justificar. E aquele homem então ele insiste, mas ele insiste agora não naquela condição de querer colocar Jesus à prova, mas agora para querer se justificar. Olha como o ser humano, diante de Deus, o ser humano ele está nu de tudo. As suas intenções são nuas diante de Deus. Diante dos homens, pode ser que consiga algum efeito isso. Primeiro, colocar a pessoa à prova. Viu que a pessoa percebeu, agora tenta justificar-se de alguma maneira, para tentar amenizar a situação que ele mesmo criou. Só que diante de Deus, irmãos, as nossas intenções, elas estão totalmente descobertas. Elas estão visíveis. Não tem como esconder algo dos olhos poderosos de Deus. Chamas de fogo consumidor. Um Deus que é onisciente. E este homem, então, embora conhecesse a lei, tecnicamente, um bom intérprete da lei, que respondeu precisamente, respondeu correto quando Cristo perguntou. Ele agora demonstra que ele não conhece de fato Deus da lei. E ele tenta então justificar-se diante de Deus. E veja aqui o verso 29, né? Ele, porém, querendo justificar-se. Algo totalmente inútil, impossível, uma perda de tempo. Não tem como nós nos justificarmos diante de Deus. A nossa postura diante de Deus tem que ser como Davi nos seus salmos e confissões: pequei contra ti somente, fiz o que é mal aos teus olhos. Meu pecado está diariamente diante de mim. A minha vida se tornou sequidão de estio. Os meus ossos estão secando pelos meus constantes gemidos todo dia. Essa é a sabedoria. Uma vez que, infelizmente, nós pecamos mesmo. Não justificar diante de Deus, mas reconhecer diante de Deus que Ele é santo e nós extremamente pecadores. Então ele, tentando justificar-se, ele diz: quem é o meu próximo? E Jesus então, ele conta essa parábola. E ao contar essa parábola, Jesus ele demonstra aqui 3 pensamentos comuns que existem entre os homens. O primeiro pensamento é representado aqui pelos salteadores: egoísmo, usurpação, querer priorizar a si mesmo que os outros fiquem fragilizados, e tirar o direito dos outros para ter algum benefício, usurpar o que não é dele
pegar dos outros algo que pertence a outro, direito que pertence a outro, honra que pertence a outro, tirar para sua própria usurpação. Pessoas assim olham o próximo não com misericórdia, mas apenas com a intenção de tirar algum tipo de vantagem daquela pessoa. Eles querem tirar o que eu posso ter de benefício daquela pessoa. Esse é o salteador. Pode ser que nós não saiamos nas ruas roubando as carteiras e celulares das pessoas, mas muitas vezes nós agimos com esse mesmo princípio. Quando o salteador, o ladrão propriamente dito, ele vê alguém na rua e fala: o que aquela pessoa tem que eu posso roubar dela? Ah, eu vi um celular, vou lá roubar aquele celular. Muitas vezes as pessoas, elas agem assim. O que aquela pessoa, ela observa algum benefício que ela pode retirar daquela pessoa, tirando o direito da pessoa. Então, esta pessoa, como os salteadores, eles olham para os outros com a intenção de tirar vantagem deles e obter algum benefício próprio. Veja aqui Filipenses capítulo 2. Se você quiser apenas ouvir, é apenas um versículo. Filipenses capítulo 2, ao verso 21, que ele diz assim... Vou abrir errado. Filipenses 2, 21, que diz assim: pois todos eles buscam o que é seu próprio, não o que é de Cristo Jesus. Então, quando a pessoa ela para de buscar Cristo, o que pertence a Cristo, o direito de Cristo, ela começa a procurar os seus próprios benefícios e as demandas da sua vida. Esse é o primeiro pensamento, salteadores: egoísmo e usurpação. O segundo pensamento é o que aconteceu com o levita e os sacerdotes. Pessoas religiosas que conhecem a lei de Deus em detalhes, mas não entendem o real sentido dela. Olha só, aquele homem no caminho, ele estava sujo, quase morto, estava ali agonizando à beira do caminho, e os fariseus não tocavam em pessoas assim, porque eles achavam que eles ficariam impuros se tocassem em pessoas assim. Então eles negligenciaram a misericórdia, em função, se apegando a uma falsa religião. Veja o que o Senhor Jesus diz aqui em Mateus, quando Jesus fala com os fariseus, Mateus 23, 23 e 24. Mateus 23, versos 23 e 24. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, porque dais os dízimos da hortelã, do endro e do cominho, e tendes negligenciado os preceitos mais importantes da lei: a justiça, a misericórdia e a fé. Devias, porém, fazer estas coisas sem omitir aquelas. Guias cegos, que coais o mosquito e engolis o camelo. Aqui tem dois erros, né? Algumas pessoas usam esse versículo para dizer que Jesus está dizendo para não dizimar. Não é isso. Jesus está dizendo que é para dizimar, né? Mas ele fala que o preceito mais importante é a misericórdia e a justiça. Então nós devemos fazer uma coisa sem omitir a outra. Ou seja, nós devemos dizimar, mas nós devemos ser misericordiosos e justos. E não tem que fazer as duas coisas, não somente uma. E depois ele diz: cegos guiando cegos. E o terceiro pensamento é o samaritano, que enxergou o outro como parte de si mesmo, como poderia ser ele mesmo. Um homem como qualquer outro, aquele que estava ali. Qualquer homem que estivesse passando ali com aqueles salteadores poderia ter sido a vítima daqueles salteadores. Então aquele samaritano, ele se coloca no lugar daquela pessoa, né? Somos todos iguais e precisamos uns dos outros. O samaritano demonstra o pensamento daquele que entendeu o reino de Deus e os seus preceitos. Quero convidar os irmãos aqui na carta de Paulo aos Gálatas, capítulo 6, verso 3, verso 2.
levai as cargas uns dos outros, e assim cumprireis a lei de Cristo. Então veja que nós temos aqui três pensamentos: os salteadores, que representam o egoísmo e a usurpação das pessoas; o levita e o sacerdote, pessoas que não entenderam Deus, entendem preceitos de uma religião, mas não entendem Deus; e o samaritano, que é aquele que entendeu o propósito de Deus, que é viver o amor e a misericórdia. Agora eu quero convidar os amados irmãos para a aplicação dessa parábola. Jesus então começa a dizer essa parábola para aquele intérprete da lei, verso 30. Jesus prosseguiu dizendo, Lucas 10:30: certo homem descia de Jerusalém para Jericó. Qual que é a grande aplicação dessa parábola? A decisão que esse homem tomou de sair de Jerusalém para ir para Jericó. Jerusalém representa a cidade santa, onde havia o templo, onde as pessoas iam adorar. Representava Deus, a cidade de Deus, onde está o monte de Deus. E Jericó representava a cidade do pecado, onde estavam os prazeres, onde estavam as vantagens pessoais que as pessoas tinham, a satisfação temporal e momentânea que as pessoas tanto buscam na vida. Note que este homem, ele saiu do lugar santo para ir para o lugar de pecado. Em determinado momento, por alguma razão, ele tomou a decisão de sair do santo para ir para o lugar de pecado. E a palavra diz que ele descia, esse homem descia. E ao fazer isto, quando esse homem então ele decide sair do lugar santo para ir para o lugar de pecado, ele começa a declinar, e a sua vida começa a declinar, e ele começa a descer. E quando a pessoa sai do santo, sai da rocha, ela sai do esconderijo do Altíssimo, ela está abrindo mão de toda a sua herança, como fez o filho pródigo. Ela está abrindo mão da proteção do Pai, ela está abrindo mão de ficar como Cristo falou. Quantas vezes Jerusalém quis te proteger, como a galinha protege os seus pintainhos embaixo das minhas asas. Esta pessoa está deliberadamente, por decisão própria, abrindo mão de tudo isso, tão cego e envolvido pelas ilusões da vida. Então ela começa a sair do santo, do lugar santo, para ir para o lugar do pecado. E a vida dela começa a declinar, e a Bíblia fala que um abismo são outro abismo, e é queda atrás de queda. Porque essa pessoa então ela sai da luz, e ela começa a entrar em trevas. E inevitavelmente, o que acontece é que essa pessoa ela vai encontrar salteadores. Ela pode não encontrar assaltantes reais, que estão lá com um revólver em punho, para roubar algo material dela. Pode ser que ela não encontre isso, mas ela encontra salteadores espirituais, emocionais, salteadores da energia dela, salteadores da paz dela, salteadores da comunhão que ela tinha com Deus, salteadores da alegria dela. Pessoas, situações, questões da vida que vão roubar dela tudo aquilo que Cristo conquistou e trouxe, e está lá em Jerusalém, está lá no lugar santo. Mas ela se envolveu tanto com as ilusões e com as pressões e com as palavras das pessoas. Irmãos, regra de fé é a Bíblia, não é o que as pessoas falam, não é o que as pessoas exigem de nós. Deus em primeiro lugar, o reino de Deus e a sua justiça. Isso é a primeira coisa. O dever de todo homem é cultuar o seu Deus, é manter-se na rocha, com os pés firmes. Ele já tirou os nossos pés de um charco de lodo e firmou na rocha. A nossa obrigação é nos mantermos lá, desenvolver a sua salvação e vocação, como os apóstolos ensinaram, e não negligenciar tão grande amor. E quem sai de Jerusalém e vai para Jericó, inevitavelmente, em algum momento da caminhada, vai se deparar com salteadores. Isso vai acontecer, irmãos. Isso, eu não estou falando por opinião, isso está revelado na aplicação da parábola.
E uma pessoa que tem uma consciência da vida e viu pessoas como estavam e como estão, pessoas que como estavam quando tomaram essa decisão e como estão agora, irmãos, é deprimente. É deprimente. Portanto, não saia de Jerusalém, não se iluda com a Jericó, porque haverá salteadores no caminho que vão roubando e tirando de nós tudo aquilo que Cristo graciosamente conquistou para que nós possamos viver ali. Se você olhar, até mesmo, olha só, a palavra de Deus fala que ele é contra o julgo desigual. Um cristão casar-se, por exemplo, com um incrédulo. Deus não gosta disso. Mas, olha só essa misericórdia de Deus como é ampla. O apóstolo Paulo, lá em 1 Coríntios capítulo 7, quando ele se refere ao julgo desigual, ele fala que quando um cônjuge é cristão e o outro é incrédulo, o outro usufrui da santificação da herança daquele cristão ali. Ele é santificado pelo cristão, o outro cônjuge ele é santificado. As bênçãos do lar estão sobre ele também. Ele não tem direito àquilo, mas o cristão tem. Então, mesmo Deus sendo contra ao julgo desigual, aquele cristão ainda assim ele tem essa herança e Deus cuida dele ali, daquele lar dele, mesmo o marido ou a esposa sendo ímpio ou ímpia. Mesmo assim. Então, quando o cristão, quando parte dele deixar Jerusalém, ele está abrindo mão de tantos benefícios que ele nem percebe que ele tem. E está declinando totalmente, se entregando praticamente aos salteadores das coisas espirituais. Sabe aquele ditado bem comum que nós falamos aqui? Era feliz e não sabia? É exatamente isso. Era feliz e não sabia. E aí caiu nas mãos dos salteadores. E esses salteadores, olha o estado que eles deixaram aquele homem. E eu posso dizer para vocês, eu como um pastor já com idade, mais de meia idade aí, né? Eu posso dizer para os irmãos que isso daqui é um fato. Aquele que deixa Jerusalém e vai para Jericó, seja pelo motivo que for, às vezes o motivo parece ser nobre. Parece ser nobre o motivo. Ah, meus filhos, minha família, parece ser nobre o motivo. Essa pessoa vai ser encontrada em algum momento da vida, sujo, caído, quase morto, pela dureza da vida, pela crueldade da vida, quando a pessoa sai da proteção de Deus, de Jerusalém. E olha só, certo homem, verso 30, descia de Jerusalém para Jericó, veio cair na mão dos salteadores, os quais depois de tudo lhe roubarem, lhe causaram muitos ferimentos. A pessoa fica magoada, a pessoa fica atingida emocionalmente, seu coração fica partido. Aqueles salteadores depois os deixam semi-morto, a pessoa fica em profunda depressão, sem alegria de viver, sem ânimo, sem decisão, sem iniciativa. Irmãos, quão grande loucura é sair de Jerusalém e descer para Jericó. Se pudesse ver um filme antes do que vai acontecer, o pessoal fala, para você daqui não. Mas é isso que Cristo fala. Depois vem aqui o verso 31, casualmente descia um sacerdote por aquele mesmo caminho, e vendo passou de largo. Semelhantemente um levita descia por aquele lugar, e também passou de largo. Olha, quero chamar a atenção para a palavra casualmente, do verso 31. Esse levita e esse sacerdote, eles não estavam mais em contato com Deus. Isso aqui, para eles, foi algo fortuito. Não foi Deus que enviou eles ali. Não foi Deus que enviou eles ali para ver aquele homem. Porque eles casualmente viram aquele homem. Casualmente. Não era algo determinado para eles, aquilo. Ou seja, eles, quando se diz aqui casualmente, já está mostrando que eles já estavam desligados do governo de Deus. Fortuitamente, casualmente. Tanto o sacerdote como o levita, eles passaram por aquele caminho e viram aquele homem semi-morto. E por que
casualmente, por que eles estavam desligados do governo de Deus? Porque tanto o sacerdote como o levita estavam fazendo exatamente o mesmo que aquele homem que foi encontrado semi-morto no caminho. Eles também saíram de Jerusalém, eles também estavam declinando, eles também estavam descendo para ir para a cidade do pecado. E casualmente, ou seja, não foi Deus que governou eles para que vá lá e faça algo. Eles estavam da mesma forma distantes das asas de Deus, da mesma forma eles saíram do esconderijo do Altíssimo. E eles ainda tinham um agravante, eles ainda mantinham os preceitos de uma religião fria, como Jesus está ensinando para o intérprete da lei aqui, para aquele escriba. Nós falamos no começo, o primeiro pensamento, os fariseus, se vissem alguém sujo, moribundo ali, agonizando, eles não queriam colocar as mãos, porque eles não queriam se contaminar com aquilo. Irmãos, isso é uma tremenda troca de valores. É quando Cristo, num dia de sábado, na sinagoga, aparece um homem com a mão ressequida, e Cristo levanta e cura aquele homem. E os homens dizem, mas como você faz uma coisa dessa ao sábado? Você não pode fazer isso. Jesus fala, é lícito fazer o bem ou fazer o mal. Irmãos, em cada situação da nossa vida, pergunte para si mesmo e não tome uma decisão antes de você mesmo obter a resposta. Pergunte para você mesmo, é lícito fazer o bem ou fazer o mal? É lícito fazer o bem ou fazer o mal? É lícito fazer o bem de eu me firmar na rocha, de aprender de Cristo, para que de fato eu seja luz? Ou é lícito fazer o mal, é abandonar a rocha, abandonar Cristo e mergulhar nas trevas junto com os outros? Sendo que eu não vou poder ajudar ninguém, pelo contrário, também vou cair na mão dos salteadores, também estarei declinando, indo de Jerusalém para Jericó. Esse sacerdote, esse levita deveriam perguntar, é lícito eu deixar Jerusalém para descer até Jericó? Em cada situação da sua vida, pergunte para si mesmo, é lícito fazer o bem ou fazer o mal? Isso que eu quero fazer é bom ou ruim? Isso vai causar algum bem ou vai causar algum mal? Isso vai fazer bem para alguém ou vai fazer mal para alguém? É lícito fazer o bem ou fazer o mal? Esta é a religião cristã. Esse é o amor. Esta é a misericórdia. E não os preceitos frios de uma religião infrutífera que fez Jesus amaldiçoar a figueira. A figueira representava a religião do judaísmo dos fariseus. E a videira representava a igreja. Jesus fala, eu sou a videira verdadeira, meu pai é um agricultor, cada ramo estando em mim deve produzir frutos, porque sem mim nada podeis fazer essa videira. A figueira representa a religião inútil, que tem folhas, flores, parece ter um aspecto de vida, mas chega lá, não tem um figo para alimentar a fome de alguém. E Jesus então amaldiçoou aquela figueira e disse, eu sou a videira verdadeira, não no mesmo texto, né? Mas no contexto, a Bíblia é contextual. Eu sou a videira verdadeira e meu pai é o agricultor. Então, irmãos, as propostas para sairmos de Jerusalém para irmos para Jericó, elas acontecem várias vezes por dia. Pressão de família, pressão do mundo, pressão dos nossos próprios apelos, trevas. Quando nos afastamos, quando ficamos muito tempo sem contato com a palavra de Deus, nós começamos a seguir nossa própria imaginação. Por isso eu falo, nunca tira a tua vida da Bíblia. Nunca tira a tua vida da Bíblia, não tira a Bíblia da tua vida. Nunca tira a tua vida da Bíblia. Mergulhe na Bíblia e fica lá, ela é a rocha. E aí então, esses salteadores começam a descer para Jericó. E casualmente, eles estavam descendo ali, porque eles estavam fazendo a mesma coisa. Eles não estavam ao serviço de Cristo ali, eles não estavam ao serviço de Deus. Esse sacerdote, esse levita, eles não estavam. Casualmente, eles viram alguém que poderia ter sido um deles. Poderia ter sido um deles ali. Depois vem o verso 33. Certo samaritano que seguia o seu caminho, passou-lhe perto e vendo-o, compadeceu-se dele.
Olha só que interessante que esse samaritano, ele também desceu, ele também estava descendo, de Jericó, de Jerusalém para Jericó, ele também estava. Só que a diferença dele para os 3 primeiros, o homem que foi vítima e os 2 religiosos que estavam descendo ali, é que ele não está descendo ali casualmente. Note aqui no verso 33, certo samaritano que seguia seu caminho. Aquele homem estava no seu caminho legítimo. Ele estava lá com um fim bem definido, com um propósito determinado, governado por Deus. Ele estava ali para aquilo mesmo. Ele estava no seu caminho legítimo. Este samaritano que está descendo aqui do santo para o pecado é o próprio Cristo, que não pecou, mas ele desceu no ambiente do pecado. Ele desceu do santo, ele saiu de ser glorificado, desceu aquele caminho onde haviam salteadores, onde havia o mal, onde havia a crueldade, onde haviam pessoas quase mortas, pessoas sujas, pessoas desanimadas, pessoas deprimidas, pessoas em conflitos internos, pessoas magoadas, pessoas sangrando por dentro, sem que ninguém possa ver uma ferida exposta. As pessoas veem e tentam cuidar, mas quando a pessoa está com uma ferida por dentro, e quando a pessoa está sangrando por dentro, quando a pessoa está agonizando por dentro, e que os outros não veem, Cristo veio, porque Cristo vê. Então ele saiu do santo, ele saiu de lá, de Jerusalém, mas não casualmente. Ele saiu porque era o seu caminho. Ele veio cumprir a sua missão, ele veio fazer o seu caminho, e ele desceu ali, e ele viu o que poderia ter sido eu ou você ali. E de fato eu creio que ele fez isso conosco e nos achou assim. Muitos de nós estavam assim, irmãos. Muitos, não poucos. Talvez até todos, não sei. Mas estava ali, ó, aquele homem semi-morto. Então Cristo, que é o samaritano, seguia o seu caminho, passou perto, vendo, compadeceu-se dele. Teve compaixão daquele homem. Colocou-se no lugar dele. Cristo sabia que ia sofrer coisas parecidas. Cristo sabia que ia ter que carregar uma cruz. Cristo sabia que iam colocar cravos em suas mãos e seus pés, uma coroa de espinhos sobre a sua cabeça, chicotear o seu corpo, abrir chagas nas suas costas. Cristo sabia que iam fazer isso com ele. E Cristo olha então aquele homem e fala: eu entendo a sua dor. Eu sei o que você está passando. Eu entendo a sua agonia. Eu entendo a sua angústia. Vocês não têm um sumo sacerdote que não possa compadecer-se da sua fraqueza. Eu sei que isso aqui aconteceu porque você saiu de Jerusalém e foi para Jericó. Eu sei disso, mas eu não vou lançar isso no seu rosto, eu vou cuidar de você. E olha só que versículo interessante e lindo, que é o 34. E chegando-se, chegou a ele, foi até ele. Não ficou com nojo, com medo de contaminar-se. Priorizou totalmente a misericórdia e a compaixão. E aqui é o serviço piedoso. Foi ativamente fazer algo. Chegou nele. E aqui diz: pensou-lhe os ferimentos. A melhor forma de cuidar de você. Qual que é o melhor jeito de cuidar de você? Qual que é a melhor maneira de amenizar a dor que você está sofrendo agora? De estancar essa hemorragia que você está? Qual que é a melhor coisa que eu posso fazer com você? Individualmente. Deus trata cada um de nós individualmente, por isso pensou-lhe. O que é um bálsamo para você pode não servir para mim. Para mim é outro, para o irmão é outro, para a irmã é outro, e assim vai. E Cristo, ele vai individualmente na dor daquele homem que aquele homem tinha sofrido. Além de perder os seus bens, sofreu uma agressão, foi-lhe tirado o direito de ter o que ele tinha, foi espancado fisicamente, estava agora à margem de um caminho. Mas Jesus veio porque veio definitivamente para se achegar a ele e pensou-lhe as suas feridas. E Jesus decidiu:
aplicar óleo e vinho sobre aquele homem. O óleo representa o Espírito Santo. Eu vou te dar luz. Vou te dar luz. Para que você não faça mais isso de sair de Jerusalém e ir para Jericó. Porque sem a luz de Cristo, esse homem poderia fazer isso outra vez. Enquanto estivesse doente, talvez ele falasse: nunca mais vou descer de Jerusalém para Jericó. Depois que ele estivesse bom e refeito, ele falava: acho que eu vou de novo, viu? Porque o ser humano é assim. Então ele pega e aplica óleo, que é o Espírito Santo, para que esse homem tenha luz e seja governado agora de fato pelo Santo. E aplicou-lhe vinho, que é alegria. Também vemos aqui verso 34, né? E colocando sobre o seu próprio animal, o levou para a hospedaria e tratou dele. O que quer dizer isso? O próprio Cristo pegou aquele homem. Não é que aquele samaritano cuidou dele ali na beira do caminho e falou assim: olha, tem uma hospedaria lá, viu? A hora que você melhorar, aí já passei óleo e vinho em você. A hora que você melhorar, tem uma hospedaria ali. Não foi isso que Cristo fez. Cristo pegou aquele homem e o conduziu até a hospedaria. E a hospedaria, irmãos, aqui para nós vai representar a igreja. Vai representar a igreja. Cristo pegou aquele homem que estava à beira do caminho e o levou para a hospedaria e tratou dele. O próprio Cristo veio buscar o que se perdeu, saiu de Jerusalém e declinou para Jericó. E sofreu todas as consequências desse ato. E estava ali sujo e quase morto. Cristo vem, porque está no seu próprio caminho. Vem definitivamente para aquele homem, se achega a ele, derrama o seu Santo Espírito, traz alegria para aquele homem, o conforto, o consolo para ele. Pega aquele homem nos braços, coloca sobre o seu próprio animal, ou seja, carrega aquele homem, leva aquele homem até a hospedaria, que é um lugar seguro, que é uma igreja, e lá trata dele. O próprio Cristo trata dele ali, como Cristo está tratando de nós aqui. O próprio Cristo um dia nos pegou como estávamos e nos trouxe até aqui e cuida de nós aqui. E que grande ingratidão seria nós voltarmos, querer descer de novo para Jerusalém quando nós começarmos a melhorar. E aí então, verso 35, no dia seguinte tirou 2 denários e os entregou ao hospedeiro. Ou seja, o próprio Cristo mantém aquela igreja ali. Ele entrega as suas dádivas, os seus talentos, os seus recursos, para que a igreja cuide daquela pessoa. E prometeu voltar. E diz aqui, quando este homem cuida deste homem, essa é a ordem para a igreja. É por isso que a igreja, ela tem que cuidar das pessoas e não usufruir das pessoas. Não explorar as pessoas. Não enganar as pessoas para que as cadeiras dos bancos estejam todos cheios. Não importa, a verdade a todo custo. Compra a verdade e não a venda. É inegociável. Aqueles que Cristo trouxer, nós vamos cuidar deles. Porque o próprio Cristo já nos deu dádivas, talentos e recursos para cuidar dessas pessoas. E olha só, promete voltar. Cuida desse homem, verso 35. E se alguma coisa gastares a mais, eu te indenizarei quando voltar. Não se preocupe se ele te der muito trabalho. Se o trabalho que ele der for maior do que você, não se preocupe, mesmo assim, cuida dele, porque eu fui lá buscar ele. Ele é precioso para mim. Eu fui lá e busquei ele, eu tratei ele. Vai cuidando dele aqui. Você já tem as dádivas que eu te concedi. E se ele te der trabalho a mais, não se preocupe, que quando eu voltar eu vou te indenizar, ou seja, nós temos o nosso galardão. Nada que nós fizermos será em vão. Nós temos o nosso galardão. E aí então Jesus, no verso 36, ele pergunta para aquele intérprete da lei, que era aquele homem que queria primeiro colocar Jesus à prova. Quando ele viu que não deu certo, ele quis justificar-se diante de Jesus, também não deu certo, porque eu imagino Jesus contando isso aqui e o Espírito Santo iluminando o coração daquele homem.
enquanto eles estavam ouvindo isso. E aí então, verso 37, verso 36, Jesus pergunta: qual dos três te parece ter sido próximo do homem que caiu na mão dos salteadores? E Jesus responde o intérprete da lei: o que usou de misericórdia para com ele. E aí Jesus diz: então vai e procede tu de igual modo. O que quer dizer isto? É o que eu sempre falo: Jesus não era um teórico, ele era prático. Então Jesus veio e ensinou na prática o que nós devemos fazer. Quem era o próximo daquele homem? O samaritano que teve misericórdia. O próprio Deus que se esvaziou da glória de Deus e que veio aqui buscar. Vá e faça a mesma coisa. Você sabe o caminho. Você sabe onde está a hospedaria. Você sabe que existe óleo e vinho em fartura para cuidar de todos aqueles que você achar pelo meio do caminho e que estejam quase mortos. Você sabe disso. Mas você também sabe que existe o desejo pessoal de sair de Jerusalém para Jericó. Aí é com você, é uma escolha tua. Você sabe que existe o desejo provocado ou pelos seus próprios apelos, ou pela família, ou pela sociedade, pelo mundo. Mas existe uma força, um apelo para você sair de Jerusalém para Jericó e declinar. Você sabe disso. Mas você também sabe que existem salteadores à beira do caminho. Você sabe disso. E você também sabe que existe a falsa religião. A religião da fachada, que negocia a verdade. Você sabe. E você sabe que existe hospedaria, que existe o bom samaritano que veio resgatar aquela pessoa. Então, irmãos, vou parar por aqui, mas que fique para a nossa reflexão. Primeiro, uma gratidão muito grande por Cristo, porque nós éramos aquele homem na beira do caminho, porque um dia nós decidimos sair de Jerusalém e fomos para Jericó. E os salteadores, como acontece com todos, nos pegaram no caminho. Mas Cristo veio, ele não estava lá casualmente, ele veio porque era o seu caminho. Nos pegou nos braços e nos trouxe a uma hospedaria. Hoje, nós somos a hospedaria. Então nós temos dois pensamentos. O primeiro é a gratidão por Cristo. O segundo, não posso cair na besteira de sair de Jerusalém de novo e ir para Jericó. Não posso fazer isso. Porque as ilusões tentam me enganar. Mas aquele que veio me buscar e me buscou um dia, ele me mostrou o que acontece.